Olá, eu sou Carolina Esvizero Alves, advogada especializada em planejamento patrimonial e sucessório e em direito tributário. E hoje eu estou recebendo minha colega, minha amiga, Ana Paula Figueiredo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carolina. É um prazer estar aqui. Ana Paula, ela tem MBA em Direito Tributário pela FGV. Ela tem especializações em Direito de Família, Planejamento Patrimonial e Sucessório, Direito Civil, Processo Civil e é presidente da Comissão de Planejamento Sucessório e Holdings da OAB de Mogi das Cruzes. Isso mesmo. É um grande prazer recebê-la, Ana. Muito obrigada, o prazer é meu. Então vamos lá. Me conta um pouquinho o que é holding de verdade, de uma forma bem simples. Vamos lá, eu acho que é muito importante que as pessoas possam entender, né? As pessoas estão ouvindo falar constantemente sobre holding, mas o que é isso? O que é uma holding, gente? Holding é nada mais que uma pessoa jurídica. É uma empresa que é constituída para administrar os bens de uma família, por exemplo, ou para participar de outras empresas. Enfim, ela é uma empresa constituída com essa função de ou ter imóveis de uma família, administrar o patrimônio de uma família e, ao mesmo tempo, participar de outras empresas ou não, apenas participar de outras empresas. Enfim, a gente utiliza a holding no sentido de uma holding familiar, por exemplo, ela é utilizada para administrar aquele patrimônio daquela família e organizar os bens numa sucessão, por exemplo. E por que a holding virou um assunto da moda? Por que ficou tão popular? Olha, eu acho que se popularizou muito porque é difundida uma ideia de que a holding é uma solução mágica. Ela faz uma mágica, ela é uma solução mágica para tudo. Ela economiza impostos, ela é boa para sucessão, enfim, é verdade, ela traz muitos benefícios. Mas a gente precisa entender quando esses benefícios valem a pena e quais são as situações em específico que nós vamos conseguir ter de fato esses benefícios, né? Então, eu acho que por causa dos benefícios e das vantagens, se popularizou muito, mas tem sido empregado em situações em que às vezes não é viável e às vezes para aquela família não se encaixa essa forma de organização do patrimônio. E tem uma quantidade mínima? Se eu tiver, por exemplo, 7 imóveis, a holding é para mim? Olha, essa resposta é depende. Nós costumamos dizer no direito que para quase tudo a resposta é depende. Mas vamos lá, a gente precisa explicar um pouquinho, né, Carolina? Eu tenho 7 imóveis, mas qual é o valor desses imóveis? Quais imóveis são? São imóveis rurais? São imóveis urbanos? Eu tenho renda de locação nesses imóveis? Qual é essa renda de locação? Eu estou falando de aluguéis de R$3.000 ou estou falando de aluguéis de R$50.000? 7 imóveis, essa pergunta não dá para eu ter noção da amplitude desse patrimônio e também não me dá uma noção de quem são os proprietários desses imóveis, que é extremamente importante na nossa análise. Nós vamos analisar quem é dono desse patrimônio. É um casal de 30, 40 anos ou é um casal de 70 anos, de 60 anos, que já pensa em organizar o seu patrimônio de forma a deixar definida a sucessão? É um casal que teve relacionamentos anteriores, que tem filhos de vários relacionamentos, que tem uma ex-mulher ou mais de uma, ou não? Então, são várias situações que nós analisamos para verificar se vale a pena, se a holding, ou seja, a abertura de uma pessoa jurídica para administrar aqueles imóveis, vai ter vantagens econômicas e não apenas econômicas. Porque eu sempre digo que o valor
principal é esse, a de organizar, de trazer harmonia, de organizar aquele patrimônio e levar uma vantagem que é muito mais que econômica. É verdade. E me conta uma coisa, quais são os maiores mitos que você ouve a respeito de holding? Eu ouço que, nossa, holding é para todo mundo deveria ter uma, ou holding tem vantagens tributárias em todo e qualquer caso. E isso é uma falácia, né, gente? Através da holding a gente não paga imposto, né? Tem uma que é ao concurso. Se você doar ações, se você abrir uma holding no formato de uma SA e fizer a doação de ações para herdeiros ou, enfim, para quaisquer que sejam as pessoas, não há incidência de imposto de transmissão, causa morte e doação na doação dessas ações, porque a holding é no formato de SA. Nossa. Já ouviu essa? Já, várias vezes. Muda o nome de sonegação, né? E a holding exige contabilidade? Com certeza. A holding, como falei no início, é uma empresa. E sendo uma empresa, ideal é que ela tenha operação, é que ela seja uma empresa, que ela funcione como uma empresa e tenha contabilidade mensal para fazer a contabilização, né, das receitas, despesas da empresa, dos impostos a serem pagos, fazer o balanço patrimonial anual, enfim, e cumprir com todas as obrigações de uma empresa. E precisa ter receitas e despesas, não é mesmo, doutora? Com certeza. E qual é a mensagem que você deixaria para as pessoas sobre holding? Nossa, difícil, hein? Agora, a mensagem, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que não faça uma holding por impulso. Eu acho que precisa ser muito bem pensado e analisado se vale mesmo a pena. E também diria que uma mulher que entre numa estrutura dessas, consulte também um advogado ou alguém de sua confiança, para que o contrato social ele seja compreendido na sua íntegra por ambos, por marido e pela mulher. Porque no contrato social de uma holding é possível estabelecer questões que podem prejudicar um ou outro, como a outorga uxória, que permite que somente o administrador venda os imóveis. Então, é muito importante saber o que está sendo feito. Procurar um profissional de confiança, um profissional que entende o que está fazendo e que vai orientar tanto no recolhimento dos impostos, dos tributos devidos, como também numa correta estipulação das cláusulas contratuais, de forma a assegurar uma equidade entre todos que estão ali fazendo aquela empresa. Eu acho que é muito importante entender o que está sendo assinado. O contrato social, ele precisa ser entendido pelas partes. Não adianta eu delegar isso ao meu advogado e nem ler e assinar um documento que é meu. Que está determinando o seu futuro. Sim. Então, o casal, enfim, qualquer que seja a pessoa que constituiu uma empresa, precisa entender o que está disposto naquele contrato. E precisa entender também que a situação atual nem sempre vai ser a situação do futuro. Eu já vi alguns casos, por exemplo, onde se faz a holding ainda um casal jovem e depois eles vêm a se divorciar. Como ficam os bens? Foram doados para os filhos. Exatamente. Como fica essa administração comum agora? Então tem que tomar muito cuidado e prever o caos, não é verdade? Sempre. Como diz o nosso professor Pablo Arruda, se não fôssemos para prever o caos, não precisa que nós estejamos ali. É verdade. Né? É justamente para prever o caos e estipular as regras, caso ele aconteça, que nós estamos ali. Porque para administrar e prever a paz,
É fácil, É né? fácil. Me conta, você já teve algum caso de cliente que fez a holding e se arrependeu? Ainda não. Não. Comigo nunca aconteceu. Eu sei de casos de outras pessoas que talvez não tiveram uma boa orientação, que não tiveram essa conversa prévia do entendimento se é mesmo a holding para mim. Mas nos casos em que eu já fiz, que eu organizei a Constituição, todos, por enquanto, estão muito felizes e com a consciência de que foi o melhor a ser feito. Porque com certeza você analisou muito bem antes, entendeu a estrutura familiar, entendeu os anseios e desejos da família, o patrimônio, e conseguiu colocar essas regras de uma maneira que seja de verdade confortável e justa para todos, não é mesmo? Exatamente. E olha, eu tenho um hábito de ler as cláusulas junto com os meus clientes, para que eu tenha certeza que eles estão entendendo aquilo que eles estão assinando. Porque às vezes o termo técnico, a nossa maneira de redigir não é tão clara e a pessoa pensa que entendeu e talvez não entendeu. Eu acho muito importante que eles entendam e saibam quais as implicações de cada um daqueles itens que está sendo estipulado. Eu também sempre faço questão, inclusive, dessa leitura ser feita com todos da família, né? Porque normalmente, o meu marido assina, manda só para ela assinar, e não, eu faço questão também que a esposa esteja presente para entender o que está sendo feito. Exatamente, né? É isso mesmo. E a holding também serve para as empresas? Quem tem uma empresa, tem uma atividade comercial, serve para isso também? Claro, com certeza. Serve para a gente. Nós temos condições de organizar por meio de uma holding as participações societárias, colocar uma empresa acima de outra empresa, né, para organizar, definir como será a divisão das participações ali. E também, gente, além de uma holding, é possível organizar dentro da própria empresa operacional mesmo, como serão as regras de sucessão na hipótese de ausência de um dos sócios, na hipótese de ausência do administrador da empresa, por exemplo. Isso não vamos doar cotas, é uma empresa operacional. É uma fábrica, por exemplo, uma metalúrgica, vamos imaginar, tem lá são 3 sócios naquela empresa. O que vai acontecer se um deles falecer? É verdade. Muitas vezes as pessoas pensam na holding patrimonial, e esquecem de olhar para o contrato social da empresa operacional. Exato. E muitas vezes a empresa operacional é, na verdade, a galinha dos ovos de ouro. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E aí o trabalho não ficou completo? Não ficou completo. Por isso que eu sempre digo, a melhor forma de começarmos o planejamento é por meio de uma consulta em que possamos entender verdadeiramente todos os cenários, todo o patrimônio, a receita daquela família, a realidade da família, como que é o regime de bens, se tem filhos de fora do casamento, se não, enfim, entender várias informações para que nós possamos verdadeiramente aconselhar o melhor a ser feito. Eu vou dar um exemplo prático rapidamente. Uma pessoa que é divorciada, ela não tem mais contato com o ex-marido, infelizmente o ex-marido não é presente na vida dos filhos, ela cuida deles de forma autônoma, tem uma empresa rentável e gostaria de deixar estabelecido que, na hipótese de ausência dela, essa empresa e esse patrimônio que ela conquistou sozinha não seja administrado pelo ex-marido, que é o pai das crianças. Eu tenho um caso exatamente igual. E aí é possível definir no contrato social da empresa qual é a regra de sucessão. É possível já deixar um administrador nomeado nessa hipótese de ausência dela, e também é possível fazer um testamento para nomear um curador especial para cuidar do patrimônio das crianças. O pai continua sendo o representante legal. Ele será o representante enquanto as crianças forem menores, mas a gente determina uma outra pessoa para administrar o patrimônio. Isso é totalmente viável e a gente faz isso num testamento, por exemplo. Então, o planejamento sucessório, ele não é só holding.
Ele é muito mais que holding. Cabe a nós, com o nosso olhar, entendermos verdadeiramente a situação e indicarmos o que fica mais adequado e viável para a família, né? É verdade. Nossa, Ana Paula, um grande prazer te receber, uma delícia conversar com você. Passaria aqui muitas horas falando sobre esse assunto. Ai, muito obrigada. Eu também adoro, eu também passaria. Muito obrigada. Obrigada.